Já estou chamando a Liz, a gente vai conversar sobre muita coisa hoje. Oi, querida! Oi, sim, tudo bem? Tudo bom? Olha, então hoje vamos fazer a nossa live, a gente vai iniciar essa live aqui em conjunto, né? Vamos falar sobre os relacionamentos abusivos em época de coronavírus, como que estão as pessoas, vamos falar para o pessoal que está interessado em saber como que a gente fica nos relacionamentos abusivos nesse tempo de confinamento e o que será que está acontecendo com cada um, como que cada um está lidando com essa questão, independente de estar no relacionamento abusivo ou não, mas principalmente se está aí. Nós vamos falar bastante sobre isso. Quem tiver perguntas para fazer, pode fazer. A gente vai respondendo na medida do possível. Eu vou apresentar para vocês a Liz, e a Liz vai me apresentar para o pessoal do mundo dos terapeutas também. E eu vou apresentar E também vocês para todo a Liz, que ela é a idealizadora do mundo dos terapeutas, é uma super terapeuta também, e ela faz reflexologia, trabalha com toda essa medicina quântica que eu amo de paixão também. Então, a gente vai falar com vocês. A Alice tem um monte de perguntas que ela queria me fazer, e aí a gente teve a ideia. Por que não fazer em público e deixar o pessoal saber e a gente entrar num diálogo, porque tem tantas questões que vão surgindo e tantas pessoas que podem estar passando por esse tipo de relacionamento. E o que fazer agora que estamos confinados? Será que eu estou no relacionamento abusivo mesmo? é verdade, Silvia. Primeiro, eu quero te agradecer muito por ter para nós, do mundo do terapeuta, é uma escola que presta assessoria muito para terapeutas. Então, está dando interferência no meu áudio. Acho que sim. Não sei se tem outra coisa aí desse lado. Será que é o meu? Deixa eu ver aqui se eu baixar o volume primeiro. Bom, opa, caiu meu celular, essas coisas aqui improvisadas acontecem. Eu acho que melhorou, né? Melhorou. Então, Silvia, eu queria te falar o seguinte, uma preocupação muito grande, porque quando eu comecei a te procurar até, né, para te perguntar dicas sobre isso, porque agora eu vou te apresentar para a escola do mundo dos terapeutas, a doutora Silvia Malamud, eu diria que é pioneira, ou assim, muito especializada nesse assunto de relacionamentos abusivos, muitas pessoas que eu conheço, ela já ajudou, inclusive eu tenho uma pessoa assim, muito íntima minha que falou assim que ela ficou assim, nossa, é incrível que você vai entrevistar a doutora Silvia, porque você é muito conceituada nesse tema, nesse assunto, por isso que para mim é uma honra ter você aqui no mundo dos terapeutas, falando sobre relacionamentos abusivos. E realmente, em época de quarentena, quantas pessoas, né, podem estar sofrendo, e nós, desse lado, como terapeuta, a gente tendo esse conhecimento, você vai nos ajudar hoje. Peraí. Gente, eu estou recebendo um recado que não dá para entender. A Kézia falou, a Renata falou, está tendo um eco. Então, pessoal, a gente tem muita coisa para falar. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Kézia, você me ouviu bem? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu vou colocar para vocês, a gente vai falar, se não ficar bem, eu vou colocar de novo, a gente vai desligar e ligar novamente, ou a Liz coloca, e quem que tá dando para me ouvir, né? Então, se por acaso, ótimo, se por acaso tiver alguma dificuldade para a Liz ser ouvida, então, a gente vai fazer o seguinte, talvez eu desligue a Liz e coloque a Liz de novo, e quero deixar bem claro que essa live é para todos e que realmente a gente vai ter bastante coisa para conversar e que é importante aí as perguntas da Liz, porque são muitas perguntas que muita gente tem vontade de fazer e está em contrato com relacionamentos abusivos.
Então, eu vou deixar, a Liz vai falar um pouquinho e vejam como que está. Se não estiver bem, Liz, eu tiro você e você pede para entrar de novo, tá bom, querida? Tá bom. Vamos lá. Agora eu coloquei o fone de ouvido, mas eu ainda estou escutando eco. Tá melhor, pessoal? Vamos ver o que o pessoal fala, mas eu acho que está igual, porque eu estou escutando eco também aqui. E eu não sei por que está vindo esse retorno para mim. Tá melhor, pessoal? O que vocês acham? Não ficou melhor. Então, eu vou tirar... Sai um pouquinho, Liz, tá? E sim, eu vou continuar eu falando e daí você entra de novo, tá bom? Gente, então, o que eu quero falar com vocês é assim, hoje vai ser uma conversa, a gente vai aprimorar isso daí. Vai ter lives que eu vou falar sozinha, vai ter lives que eu vou falar com outras pessoas, tá? Então, a gente vai ver como que vai rodando isso daí e provavelmente eu vou chamar também outras pessoas, para conversar também, se vocês não ficarem inibidos de falar, em algum momento eu vou conversar em inbox com vocês e vou convidar vocês para conversar, para fazer diálogos, para todos nós podermos estar de uma maneira mais próximos. E é uma sensação bem interessante, porque essa história de live, dos atendimentos extensivos que eu tenho feito online, eles estão fantásticos, porque a conexão é isso, olha, a gente está próximo, e essa conexão transcende qualquer distância. A gente sabe disso e a gente está vendo isso daí cada vez mais na prática. Então, deixa eu ver se a Liz está... Eu estou escutando eco. Tem eco? Eu estou escutando eco. Vamos ver se o pessoal escuta. Tá. Eu já tentei baixar o meu microfone. Se tem alguma aqui. dificuldade, eu vou continuar falando. Vou falar para o mundo dos terapeutas também, que tem muita coisa para falar. E daí a gente vai fazer mais para frente de novo, ou vamos tentando. Tá bom, Liz? Tá bom, tudo bem. Qualquer coisa eu fico quietinha aqui, a gente só fica conectado juntos para o meu pessoal te ouvir, tá bom? Ótimo, tá bom. Quem que falou tem que ser convidada Uma tem que ser convidada da outra, mas é convidada, sim. Então, como que a gente está fazendo, gente? É do jeito que eu já fiz com tantas outras pessoas, eu não sei por que o som tá ruim dessa vez. A doutora Silvia entra e eu solicito. Você melhorou. Falaram que eu melhorei, tá sem eco, tá mais ou menos. Então, se tiver difícil, você fica quietinha, quando estiver bom, você fala. E vamos começar que já atrasamos muito. Eu tenho tantas perguntas. Posso começar perguntando já? Melhorou. Ai, que bom. Vamos ver se dá certo. Uma das perguntas que eu trouxe aqui, pensando nesse monte de sentimento que gera, de insegurança, medo, por conta das pessoas em quarentena, preocupação, não só financeira, mas preocupação, o que vai acontecer amanhã. Eu vejo e tenho conhecimento de muita gente que começa a ter palpitação no coração, começa a ter... existe algum indício, você como psicólogo, doutora Silvia, existe algum indício para a gente identificar se a pessoa está começando a entrar num processo de depressão, algum sintoma no corpo? Como que a gente pode saber se é uma depressão? Então, tem dois fatores que eu vejo que são muito importantes e um é muito, muito interessante e o outro é muito importante para a gente ter um olhar mais cuidadoso. O que é muito interessante, que eu já falei numa outra live e eu faço questão de falar de novo, é que todos vocês possam observar os cenários que vocês se encontram. Porque nós estamos efetivamente vivendo cenários diferentes. E o que acontece com esse tipo de clausura? Você está sozinho? Você está com pessoas? Como é que você está se sentindo? Que tipo de pessoas estão à sua volta? Que tipo de agrupamento se fez com você? Com quem você fala pela internet? Quais são os círculos de pessoas que estão próximos a você? Não estão próximos? Então, tá dando eco o que eu estou falando, Lúcia?
Bom, eu vou continuar falando e daí vocês me falam, tá? Então, o que tipo de sensação e de movimento que vocês estão percebendo nesse momento da vida de vocês? Então, é um momento de entrar para dentro, tá? A gente sabe que tem linhas de homeopatia, né, que falou que quando a gente fica adoecido é hora de... tem alguns tipos de doença que eles falam que as doenças obrigam a gente a ficar dentro de casa, acamado, não pode sair, e são momentos onde muitas pessoas podem ter muitos insights e que nós possamos aproveitar, porque acho que o planeta ficou doente e nos ameaça. Então, que nós possamos aproveitar para transcender esse momento, para perceber quem são as pessoas que estão à nossa volta, quais são os nossos sentimentos em relação a essas pessoas. E muitas vezes, respondendo a sua pergunta, Liz, muitas vezes o que a gente sente de sensação mais depressiva, eu acho que 90% tem a ver com algo que a gente já tinha dentro da gente, e vou voltar a falar, é uma grande oportunidade para a gente lidar com isso. Então, são esses subterrâneos da mente que eles fazem uma erupção nesse ambiente mais fechado, onde você não tem aquela distração. A gente se distrai no cinema, a gente se distrai com os nossos vícios, sejam eles quais forem. Pode ser que você seja uma pessoa viciada em reatividade. Não está dando para ser reativo, você não consegue responder e brigar com todo mundo. E o que você vai fazer com isso? Então, pode ser que isso seja um mecanismo de defesa seu, que em algum momento você precisou responder rapidamente às situações, e agora você está enclausurado. Como que você vai responder? Você vai brigar com todo mundo? Você vai se ofender com todo mundo? Então, pode ser que esse momento te traga para dentro, para sair essas máscaras e para você lidar com questões que sempre estiveram aí. E eu penso que é uma grande oportunidade, porque não é porque a gente vivia só para fora que a gente estava bem o tempo todo, mas pode ser que a gente se distraía muito e entrava muito pouco em contato com o que de verdade afligia e fazia aquela velha coisa de empurrar com a barriga, né? Então, esse momento, ele pode ser um momento muito, muito forte para a gente descobrir o que de verdade nos move. É o autoconhecimento, né, doutora Silvia? Agora é o momento disso, né? E a medicina quântica, como você falou, está aí para nos ajudar, inclusive para ajudar agora a gente que não consegue sair de casa. A terapia está aí online à disposição de todas as pessoas para essa busca de autoconhecimento, né? Tantos profissionais qualificados e também esse uso da medicina quântica ajudando no respaldo emocional, né? Isso é bem interessante que você falou, porque as pessoas podem começar a partir desse momento a utilizar, fazer uso de uma medicina natural, né? Exato, 1000%, 1000%. Eu já nem vou falar ao vivo aqui algumas coisas mais pessoais, mas assim, eu acredito assim 1000% nessa medicina quântica. Acredito muito na medicina natural, óbvio, na medicina alopática, e ela é essencial para a humanidade, para a gente dar esse salto, inclusive com o Covid. E acredito também, eu não sou excludente, eu sou includente, então eu não acho que é ou isso ou aquilo. O que eu acho assim, é junto, né? As coisas se complementam, né? Se complementam e assim, se complementam divinamente. A doutora Liz, mesmo que a Liz trabalha com esses florais quânticos e com a reflexologia, eu sinto, eu gosto, adoro, né? Então, eu tenho também os aparelhos que fazem desintoxicação orgânica, detalhes, né? Então, que tira intoxicação, quanta coisa a gente está intoxicado e não sabe, né? Exato. Então, hoje em dia, a medicina natural está aí para nos ajudar, para a gente ajudar a nossa célula, né? Que Olha, aqui eu estou lendo óleos essenciais.
eu Exato. particularmente, eu adoro tudo isso daí, eu sou super sensível e para mim faz efeito, eu sinto, e eu sou muito chata com essas coisas, assim, porque eu sou psicóloga, eu sou super cética quando as coisas não me caem como verdade, né? Então, eu sou uma pesquisadora, na verdade, super pesquisadora. Agora, eu sou muito de sentir, eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre escrevo isso, que a gente precisa ativar muito esse sentir. Principalmente, eu falo muito por conta desses relacionamentos abusivos. O quanto mais você entra em contato com a alma da sua sensação e percebe se tem algo te lesando, se tem uma situação que o teu corpo está respondendo, que é o nosso farol, está falando assim, tem alguma coisa que não está me caindo bem. A gente não precisa só ter essa sensação no corpo quando a gente tem medo, ai, e que dá aquele frio, ou quando tem raiva que queima tudo. Não, a gente pode simplesmente sentir todas as sensações, o que é bom e o que não é bom para a gente. E falando nessa parte quântica, eu sinto muito, eu sinto bem, né? Esses óleos essenciais, essa medicina quântica, para mim, especificamente, eu sou sensível. Então, para mim é bom, né? Isso Eu que bom. gosto. E faz Os terapeutas que estão aqui online, ou até mesmo os psicólogos, profissionais da área da saúde que quiserem, eu até estou montando um grupo que inicia na quinta-feira, só falando sobre essa medicina quântica, produtos naturais. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no inbox. Mas aproveitando nisso que a gente está falando aí desses relacionamentos abusivos e desse sentir, né, que a gente pode sentir, é um momento também, doutora Silvia, que eu vejo que as pessoas agora, que já faz mais de 15 dias que estão confinados dentro de casa, começaram a sentir se essa relação está boa ou não está boa, e não só falando entre cônjuges, né, mas assim também entre pai e mãe, filho, entre irmãos. O que eu queria saber de você, assim, entrar num tema que para nós terapeutas é um tema assim que não é todo mundo que se aprofundou, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que já ouviu falar sobre as mães narcisistas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as mães narcisistas. Como que elas são? Quem que é a vítima? É um relacionamento abusivo mesmo isso? Como que é esse mães narcisistas? Então, mães narcisistas é bem profundo e extenso para dizer no detalhe, mas dizendo no básico, que eu acho que já é muito forte, assim, nós somos criados, os nossos modelos são os nossos pais. Então, quando a gente chega no mundo, quem que a gente vai confiar? Em pai e mãe. Eles é que vão mostrar para nós se esse mundo é bom, se esse mundo é ruim, como que a gente vai sair de casa e se comportar com outras pessoas. Então, nosso primeiro modelo de relacionamento é com os nossos pais, né? E os nossos pais, eles estão 100% mostrando, cuidando, mostrando a personalidade deles. E muitas vezes eles também são vítimas de outras situações que são transgeracionais e que param neles e se perpetuam nos filhos. E quando a gente fala de narcisismo perverso, a gente está falando de mães que têm muita dificuldade de lidar com o outro e que elas precisam sempre se sentir as poderosas, as magnânimas. Estou falando especificamente das mães, e eu posso falar também de pais que também são assim, e que têm muita dificuldade de passar o bastão para a filha, para o filho. Normalmente é mais por uma questão da filha, é o feminino que fica dificultado de ser passado. Então, existe uma competição para algumas mães velada, para alguns filhos, e para outros filhos já fica muito claro que essa competição existe. Só que isso daí tem início desde o início da vida dessa criança até a vida adulta. Então essas crianças, elas são doutrinadas a servirem esses pais. E esses pais, eles têm uma necessidade muito grande de se sentirem os magnânimos, de se sentirem os melhores, e os filhos acabam ficando a serviço de que esses pais
se sintam desta maneira. Então, eles, o tempo todo, eles colaboram, porque esse é o código de pertencimento. Eles só vão se sentir pertencendo a esses pais e sobrevivendo se eles cumprirem essa tarefa. E o que é essa tarefa de magnanimidade desses pais? Como que esses filhos muito pequenos, eles vão saber lidar com esses pais? Muito bem, eles vão estar a serviço de todas as coisas que esses pais vão... É como se eles estivessem literalmente a serviço desses pais, para esses pais ficarem de bom humor. E olha que é difícil, porque são pais que se ofendem fácil, são pais que têm a necessidade de diminuir o outro, porque lá no fundo o que eles sentem é exatamente o oposto. Existe uma sensação de vazio, de baixa autoestima enorme, só que o adoecimento é que essas mães, elas não entram em contato com isso. Esse vazio, esse sentimento de menos-valia, eles não sentem, eles não entram em contato. Então, se aparece um outro que tem luz própria, em contraponto com essa mãe, eu mexo muito com a mão, porque eu faço desenhinho com a mão. Uhum. Que tem essa outra mãe. Então, aqui é o filho e aqui é a mãe. Então, esse filho aparece como uma pessoa, e ele tem luz própria, como qualquer pessoa tem. Na hora que ele aparece, na hora que ele faz gracinha, na hora que ele existe e que ele dá o sinal da vida, e seja em qual linha do tempo que for, ele faz o contraponto e essa mãe, ou esse pai, ele sente o quanto que ele não é. E aí ele precisa destruir a imagem desse filho para ele se sentir existindo. Então, olha aqui o tamanho dos dois, qual que tem que ficar. Ele precisa o tempo todo estar aqui em cima, magnânimo, e diminuir esse filho, porque se o filho tiver assim, igual, ele já mostra que esse pai ou essa mãe, eles não existem, só pelo simples fato de mostrar existência. Então, o que acontece que é de pior nisso tudo? Essas mães, elas abusam do direito que elas têm de serem mães. Então, elas criticam, elas depreciam. E, dependendo da ira narcísica, elas vão chegando a ofensas, elas vão desqualificando de uma maneira brutal esses filhos, até que eles se convençam de que eles não são boas pessoas, de que eles não são suficientemente bons. E aí a cama está feita, porque aí o céu é o limite para essas mães, porque elas conseguiram deixar esses filhos com a crença de que eles não são os bons. E eles vão ter que... O que eles fazem? Eles ficam a vida inteira tentando agradar esses pais, para esses pais terem um pouco de olhar benevolente em relação a eles, e também para acalmar o humor desses pais, porque eles são terríveis. Eles são terríveis. Então fica um laço difícil de romper enquanto não se desperta. Aí você vai estar num momento aí de coronavírus, né? E deixa eu ver o que falou. Então, olha só, duas coisas que acontecem. Você está num lugar agora de confinamento, tá? Então, de repente, você percebe que, com mais clareza do que nunca, que você está numa situação de abuso enorme. E aí você olha para sua mãe, por exemplo, e o teu olhar denuncia. E ela percebe que você sacou ela, que você percebeu quem é ela, né? E aí, como que você vai sair dessa? Porque ela vai perceber e ela vai querer te colocar no lugar que você sempre esteve. Então ela vai atacar com toda a fúria, com toda a fúria. Terrível mesmo. Vou dar uma dica para vocês de como que vocês podem se sentirem bem, aqueles que não conseguem sair desse jogo, vou falar jogo, né? Dessa percepção, dessa trama aqui, que não consegue sair, que é aquele que está no jogo e não percebeu que está no jogo. E como que se sai do jogo? Se sai do jogo de modo emocional. Ai, que difícil. Como que eu não vou sentir nada com uma mãe tão terrível assim? Não vou negar que é difícil,
mas não é impossível. E assim, eu trato várias e várias pessoas e graças aos céus, essas pessoas se libertam, elas estão bastante lúcidas e existem milhões de situações que você pode desenvolver para você sair desses relacionamentos. Agora, no confinamento, você precisa fazer uma estratégia de fazer uma blindagem com você. Então, mais do que nunca, você precisa de verdade ver a sua mãe, o seu abusador, seja ele quem for, como se fosse um filme que não te pertence. Então, é assim, se fechar dentro do teu território sagrado, que é impenetrável, e ver que essa mãe, ela tem um looping, ela tem um jeito de funcionar que roda em círculo. Não vai mudar disso daí. Em algum momento, ela vai parar de atacar você e ela vai querer te tratar bem. Ela vai querer te tratar bem por quê? Porque ela é boazinha? Lembre-se, se você tem uma mãe neste nível, ela vai te tratar bem exatamente porque ela é adoecida. Então, é só mais uma faceta. Então, na hora que ela te tratar bem, não se esqueça, você tem uma mãe abusiva, uma mãe que tem um adoecimento mental e que vive socialmente. Muito bem. Na hora que ela for legal, cuidado para não esquecer disso daí. Cair na armadilha, né? Porque as pessoas caem na armadilha, né? É uma armadilha. Tem um texto, e está no meu livro, que tem um texto que é volte a dormir. Então, assim, continue sonâmbula. Ela está parecendo ao contrário, mas é isso. Depois eu mostro para o pessoal. Eu tenho esse livro. Então, assim, cuidado só para a alma de vocês não ser sequestrada. E assim, se vocês verem que a alma está sequestrada, pega de volta, tá? Lembra que aquele que quer te deixar menos é aquele que tem a insegurança. Então, é tudo uma estratégia de um filme, são estratégias. Mas é estratégia de sobrevivência para essa mãe, para esse pai, marido, seja o que for, para não entrar em colapso emocional, para não surtar. Então, se você tem a lucidez de ver tudo, você já está ganhando. É isso. Então, olha, diante de tudo isso que você falou, duas coisas que eu queria abordar. Tem um monte de pergunta aqui, que são perguntas que eu já tinha elaborado aqui, que eu queria fazer mesmo, pessoal. Uma das coisas que você falou, eu conheço mais o termo mães narcisistas, mas você falou que pode ser um pai narcisista, mas é mais comum ser mãe, né? Mais comum muito ser mais. mulher. Sim. Tá, é uma pergunta que eu queria fazer, porque eu também não conheço ninguém que tenha me falado sobre o pai narcisista. O que chegou para mim foi muito sobre mães narcisistas. Sim. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, essas mães, elas não têm essa consciência de que elas são narcisistas, né? Elas agem, muitas vezes, achando que estão agindo bem, assim, achando que estão fazendo o bem para a família, para os filhos, né? A maioria das vezes, elas se vitimizam, né? Total, e elas acreditam nisso. Então, você vê, porque dentro da psicologia e da psiquiatria, é uma das violências mais devastadoras que existe. Então, ela tem a capacidade de devastar uma pessoa, né? E devastar, porque tem um monte de manobras, e aos poucos eu vou falando para vocês. E são manobras coercitivas, são manobras de gaslighting, que é uma espécie de lavagem cerebral, que você fala uma coisa, ela diz outra, e vai falando, até você concordar para ela ficar, para você quieto e você respirar, né? É bem isso mesmo. E tem, dentro da trama narcísica, existe o bode expiatório, que é para que é projetado todo o mal, né? E tem o que a gente chama, né, de Golden Child, que é a criança de ouro, aonde tem a projeção de tudo que é de melhor. Então, é como se a mãe se equiparasse a esse filho, e normalmente ao barão, né, ao menino, pode não ser também, né? E daí ele é o melhor de todos. Só que esse barão, esse menino, ele é tão vítima quanto o bode expiatório, porque ele fica sem opção. Então, ele é obrigado a não ter discernimento de nada, e ele é obrigado a compactuar com essa mãe também pelo medo de não ter o amor dessa mãe.
que nem consegue amar, mas ela é uma questão de sobrevivência, né? Então ele vai compactuar, não tem jeito. E voltando ao que você falou de pais e mães, é muito no caso do abuso com pais narcisistas, às vezes esses pais se compactuam e muitas vezes quando é só a mãe, essa mãe ela é tão forte o que ela fala e eles têm uma coisa tão forte de articulação que elas calam a boca dos pais também. Então tem muitos pais que falam assim, eu não podia falar nada e se desculpam com os filhos. Eu não podia falar nada, porque se eu falasse era pior. E se eu me separasse da sua mãe, eu não teria coragem de deixar ela com vocês, por exemplo. Então, são situações muito delicadas, até porque muitas vezes os filhos falam assim, é culpa sua que você não fez. E aí, quando a pessoa vê o contexto geral, vê que existe sim um adoecimento e existe a possibilidade da pessoa se salvar e poder ver a trama na realidade como que é e saber que todos são vítimas. E ainda assim precisa se proteger. Então, esse se proteger, que eu queria pegar bem esse gancho pelo seguinte, doutora Silvia. Tem muita gente que está assistindo a gente agora e está se identificando. Assunto que não tem conhecimento profundo, não conhecia sobre mães narcisistas, então assistindo, escutando você falar e pensando, meu Deus, será que a minha mãe é uma mãe narcisista? Porque eu tenho muito conflito com ela, pode ser um homem assistindo a gente, ou uma mulher. E aí você falou, né, a tática agora nesse momento de confinamento é a gente tentar se blindar, né? A gente tentar vê-los como de fora e não dentro da gente, assim, dentro da nossa trama, né, da nossa família. Mas o que eu vejo isso muito de novo, esse se blindar é a gente se aprofundar em autoconhecimento e se fortalecer interiormente, né? E muitas vezes o que as pessoas não têm essa consciência é que para isso, para você se fortalecer, para você se blindar, você precisa de ajuda, uma ajuda profissional, né? Sim. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas relutam muito, elas são muito resistentes em pedir essa ajuda. Exato, e eu vou te falar duas coisas aqui. Ok, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, eu não estou te ouvindo. Será que sou Agora só eu que não estou ouvindo? Tá. Então, o que eu quero Tá dizer é o mudo. seguinte. Oi? Eu quero falar o seguinte para vocês, que o processo, né, de você se blindar, ele é muito forte, porque muita gente tem até dúvida se está no relacionamento, tem culpa, porque está tão doutrinado e essa mãe consegue convencer tanto que existe, que você é a bandida da história, então por mais que você perceba, ainda se confunde, então precisa sim de um acompanhamento terapêutico em nome da vida. Assim, eu faço um trabalho muito focado, muito sério, estava vendo até do que estavam falando do trabalho que eu faço, mas que eu trabalho com MDR, que é um reprocessamento cerebral, a gente repete a fase REM do sono e a pessoa está totalmente lúcida, então vai desprogramando toda a rede associativa que é uma espécie de cirurgia mental, assim, né? Porque ela vai, por rede associativa, a gente vai reprogramando toda a rede associativa que está danificada, que veio com muita perturbação desses anos aí de abuso. E a pessoa, os recursos da pessoa que vão se associando e vão acolhendo, curando toda essa rede e mudando o padrão de funcionamento, e é muito eficiente, é muito profundo, é muito sério esse trabalho, e o que eu vejo assim que funciona 100%. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre o EMDR, pode pesquisar, eu falo tem algumas lives minhas, tem alguns no YouTube, tem que eu falo sobre o EMDR. E falar muito rapidamente que o EMDR,
ele reproduz a fase REM do sono, aonde a gente, no sonho, a gente tenta reprocessar conteúdos emocionais que são difíceis pelo mundo simbólico, pelo mundo onírico, e a gente tem o eu onírico lá, e às vezes a gente não entende esse simbolismo, mas acorda mais triste, mais alegre, por conta de um simbolismo que parece muito surreal. Na vida a gente tem o eu de vigília e a gente também lida com situações que são simbólicas, só que a gente a gente não se dá conta do quanto são simbólicas. Então, quando você reproduz essa fase do sono no processo terapêutico, que o teu olhinho vai para um lado, para o outro, que é um movimento mecânico do sono, do sonho, a gente faz isso daí e o cérebro começa a reprocessar como se ele estivesse sonhando, mas a gente está acordado e vai trazendo todas as imagens de cura emocional com auxílio do psicológico, e é muito sério um psicólogo, médico fazer isso daí, porque a gente sabe de todos os possíveis acontecimentos para a gente poder dar suporte, tem que ter bastante experiência. E além disso, existem alguns terapeutas que estou falando aí com a Liz, que lidam e entram em contato com pessoas que sofrem abuso. Então, os terapeutas que não são psicólogos, e eles podem dar bastante auxílio e quando entendem o que é abuso, isso daí é por isso também que eu aceitei falar com a Liz, porque tem muita gente que vai sendo atendida pelos terapeutas, e que são excelentes terapeutas, e óbvio que está num ambiente a dois, acaba contando um monte de coisa, e os próprios terapeutas às vezes ficam de mãos atadas e não sabem como lidar com essas situações, e muitas vezes se percebem que eles próprios têm esses pais narcisistas perversos, têm cônjuges, viveram situações de trabalho nesse sentido. Então, é importante saber sobre o assunto e saber qual que é o limite aonde de verdade precisa ir buscar uma ajuda terapêutica, que a maioria das vezes precisa, mas não sempre. Às vezes as pessoas com esses terapeutas podem ser ajudados, e bastante também, mas desde que conheçam sobre o tema. É isso. Bom, você está me ouvindo, doutora Silvia? Estou. Tá, eu não escuto você. Não sei porque para mim não sai o som aqui seu. Eu não sei, eu não consegui ouvir nada do que você falou agora, mas eu estou acompanhando aqui as respostas das pessoas e elas estão me falando que estão me escutando nós duas, tá? Então eu vou te fazer uma última pergunta minha. E aí depois eu vou sair e deixar você conversando com o público e vou ficar te assistindo online porque eu não consigo te ouvir aqui, tá? Eu até tento entrar de novo. Porque eu tô vendo que tá ajudando muita gente aí que tá assistindo a gente, né? Tem muita gente falando aí sobre... que estão espantados, que estão reconhecendo agora essa trama, esse problema que enfrentam dentro de casa, né? O que eu queria te perguntar, assim, uma mãe narcisista. Eu vou falar agora por mim, porque eu sou mãe recente, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, e muitas mães dessas, elas foram provavelmente entrando eu acho que num ciclo vicioso, não conseguiam identificar dentro delas os problemas pessoais delas, e por isso que começa a gerar um conflito tão grande assim. E elas não percebem, mas elas acabam sendo essas abusadoras, né? Então, o que se espera da maternidade? A minha pergunta porque até um dos comentários que eu ouvi aqui bem no começo, que eu li no começo, foi que as mães, todo mundo pensa que mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo e toda mãe é santa. E realmente, né, as mães não são santas. E o que se espera dessa maternidade? Como que você, como mãe, como que você pode perceber e não se deixar entrar numa trama dessa? Deixa eu ver se eu entendi direito. É para você não se tornar abusivo com seu filho? Eu acho que é isso que ela falou. Então vamos lá. Eu acho que é isso. Então eu estou tirando a Liz, tá? Porque estava com interferência aqui. E então, o que eu quero falar para vocês é assim: você precisa conhecer sobre o tema,
tá? E precisa conhecer muito sobre esse tema e ver como que você pode lidar se você e se auto-perceber se você está sendo muito obsessivo com seu filho, se você está dando espaço para ele, se esse filho qual que é a tua sensação com esse filho, assim. Só que de todo jeito, o que eu percebo é que assim a pessoa que faz, deixa eu só ver assim. Ah, olha que legal, eu vou falar isso daí, Miguel. Olha só, eu vou continuar. A pessoa que faz esse tipo de abuso e que está se perguntando, será que eu sou abusiva? Será que eu estou sendo abusiva com meu filho, recém-nascido e tal? Eu já garanto para vocês que a própria pessoa que tem essa pergunta para si mesmo, ela está muito mais lúcida do que a maioria das pessoas que são narcisistas mesmo. Então, é praticamente impossível que uma mãe que tem esse tipo de questionamento, que ela seja narcisista, a não ser que ela tenha um questionamento querendo negar, imagine se eu sou narcisista, eu não sou, e tomar muito cuidado, porque você pode ser vítima de uma mãe narcisista e ficar o tempo todo achando que você também e na verdade você não é, e você tem um processo que acontece muito, 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 que é de se culpar, né, frente a tudo, porque você é totalmente doutrinado a sentir culpa. Então, é isso mesmo. Tem muitas mães que são abusivas e a maioria delas não se percebem como abusivas, mas aí sim já é um adoecimento. Então, tomar cuidado, que quem está muito, muito preocupado, eu sou abusiva, pode ser sim a vítima de abuso e fica com uma autoimagem tão ruim, tão ruim, tão ruim, que acha que faz tudo errado com os filhos. Então, precisa trabalhar a autoconfiança, precisa trabalhar o autoconhecimento para você também poder se perdoar seus possíveis erros, porque os pais, dentro de um contexto de normalidade, eles erram bastante, não tem pai que não erra, mas aquele que reconhece um erro já está quilômetros na frente daquela mãe narcisista perversa que nunca vai reconhecer, nunca, nunca, nunca vai reconhecer, e pior, vai colocar a culpa no outro. Então é isso, pessoal. A mãe narcisista pode ser sociopata. Eu posso falar sobre isso numa nova live. Eu falo com vocês porque tem um diferencial. E também eu quero falar que eu tinha combinado com a Liz, e aí acabou, acho que ela esqueceu, mas eu me lembrei agora, né? Que eu vou fazer alguns grupos de pessoas e a gente vai fazer uns encontros pelo Zoom, e para que a gente possa discutir um pouquinho mais próximo ainda sobre questões pessoais de abuso. Então, seria uma mini terapia online. Então, tem o mundo dos terapeutas, e quem estiver precisando e quiser algum esclarecimento e topar fazer em sigilo também esse encontro, pode, até para mais esclarecimento ou para falar de coisas pessoais, vão ser poucas pessoas, eu vou restringir o número, mas vai ser para pessoas que vamos passar por esse momento e eu vou poder ajudar algumas pessoas e a gente vai reciclando esses encontros para fazer acontecer para quem estiver passando o momento, fazer esse tipo de terapia. Lembrando que a terapia pessoal, online, independente de ser terapia em grupo, ela é super profunda, necessária, e ela é um divisor de águas para aquele que precisa, e eu amo de paixão fazer o MDR, porque o MDR, para mim, e o Brain Spotting também, depois eu falo sobre isso, são terapias de reprocessamento cerebral que fazem total a diferença, elas mudam a vida das pessoas. E eu amo ver meus pacientes mudando, eu sou viciada, eu amo fazer também, que faço em mim. Então, é isso. Então, eu vou deixar um grande beijo para vocês. E, como sempre, a minha frase, que é
o meu norte, que é quanto mais despertos, melhor. Para todos nós. Um grande beijo para vocês e semana que vem, 9 horas da noite, eu vou estar com vocês de novo. Beijos.